Olá, eu sou o Renato Coelho e nesse vídeo aqui eu vou mostrar como criar um servidor Apache NiFi utilizando o Docker. Se você já acompanha o meu canal, você vai notar que recentemente eu criei um vídeo onde eu mostro como instalar e configurar o Apache NiFi no Ubuntu, fazendo todo aquele passo a passo, desde baixando os binários lá do site de downloads da documentação do Apache NiFi, fazer toda a configuração via terminal, no final criar um serviço, subir e ativar todo esse passo a passo. Só que tem uma maneira até mais simples de fazer, de você ter disponível um servidor, um NiFi para você poder estudar, fazer seus primeiros testes, entender como é que funciona a ferramenta, porque muitas vezes a pessoa não tem um domínio do terminal, talvez os conceitos relacionados aos comandos necessários, talvez a pessoa ainda não tenha esse domínio, então muitas vezes pode achar aquele processo um pouco mais complicado. Mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar como praticamente uma única linha de terminal você consegue subir o seu servidor Apache NiFi e já começar a utilizar a ferramenta sem necessitar muito de ficar fazendo essas configurações um pouco mais complexas. Claro que tem alguns detalhes aqui que eu vou mostrar que são importantes para essa implementação, mas no geral acaba sendo um método muito simples para você provisionar um servidor Apache NiFi de uma maneira bem rápida, tá bom? Então, acho que um dos principais pré-requisitos para a gente ter o Apache NiFi rodando dentro de um Docker, ou rodando dentro do Docker, é a gente ter a engine do Docker instalada e o Docker Composer, que é o que nós vamos utilizar aqui para poder criar esse servidor. Então, nesse vídeo aqui, eu estou fazendo esse passo a passo no Ubuntu, na versão 20.04. Tenho instalado o Docker e o Docker Compose, que é o que vamos utilizar para poder subir o nosso serviço, subir o nosso Apache NiFi. Como eu disse, a gente está usando um Ubuntu na versão 20.04. No caso, o Docker aqui, a gente pode, deixa eu dar um menos version. Aqui eu estou usando o Docker na versão 24.07. E vamos ver o Docker Composer, Composer. E o Docker Composer na versão 1.25.0. Então isso aqui acabam sendo os pré-requisitos para que possamos fazer essa configuração aqui. Beleza, com essas configurações de ambientes já atendidas, agora a gente vai passar para a estruturação do documento, que no caso aqui é o Docker Composer YAML, que vai ser responsável por conter todas as configurações necessárias para que nós possamos subir o nosso serviço, a nossa aplicação. Mas antes de fazer isso, eu vou mostrar aqui para vocês algo bem interessante, que é no Docker Hub, com as configurações básicas para que você consiga ativar o serviço, mas muitas vezes você pode se esbarrar em uma determinada necessidade, talvez, eu quero verificar como eu provisiono mais memória para a JVM do Apache NiFi, ou então eu quero fazer determinada configuração. Se pintar alguma dúvida relacionada a isso, eu acredito que no Docker Hub, no repositório do Apache NiFi, você já vai não só encontrar as imagens e as respectivas versões que estão disponíveis, mas também você vai conseguir tirar essa dúvida e saber qual parâmetro você pode adicionar dentro do seu Docker Composer para poder alterar determinada configuração. Na implementação que eu vou fazer, eu vou utilizar algumas configurações para que a necessidade de um usuário e senha para se conectar, mapeamento de volumes gerenciados pelo Docker, volumes gerenciados no contexto da aplicação, que eu vou mostrar também como isso funciona. Mas qualquer dúvida, além disso, do que tiver documentado no Docker Compose, que eu já vou mostrar, no repositório do Docker Hub do Apache NiFi tem mais detalhes que explicam essas configurações um pouco mais avançadas, tá bom? Por exemplo, para você acessar o repositório do Apache NiFi, é só você acessar o hub.doc.com e vir aqui na barra de pesquisa e digitar Apache NiFi, e aqui ele já vai mostrar para a gente exatamente a página vai mostrar especificamente para a gente o repositório do NiFi aqui dentro do Docker Hub. Então, atualmente nós estamos na versão 2.0, foi lançada recentemente, mas nesse nosso exemplo aqui eu vou utilizar a versão 1.23, que acaba sendo praticamente uma versão bem recente. E você consegue visualizar as versões disponíveis quando você vem nessa aba de tags,
Então ele mostra que a versão mais recente, no caso aqui, deve ser a 2.0, aí tem a 1.24, a 2.0 e por aí vai. Então todas as versões já tem disponível aqui. Lá no Docker Compose eu vou mostrar qual efetivamente a versão que a gente está utilizando. Mas voltando para aquela questão das configurações, se tiver alguma necessidade de alterar algo no Docker Compose, aqui a gente tem várias informações extras que ele ajuda a elucidar nesse sentido. Então aqui vai ter mostrando como rodar um container de uma maneira mais simples, como você consegue identificar onde foi armazenado a usuário e senha que foi criado para sua aplicação que você não fez a configuração inicial, deixou esse gerenciamento para o NiFi. Então aqui você vai ter vários detalhes, desde a parte de HTTPS, autenticação TLS e por aí vai, e todos os detalhes. Então lembrando, aqui tem um conjunto de variáveis que você pode adicionar, você pode criar um cluster de NiFi e utilizar o Zookeeper para poder administrar tudo isso. Então, nessa documentação aqui, é possível ter acesso a todas as informações. Exatamente aqui no final tem a questão de como eu aumento a quantidade de memórias da minha JVM. Então, aqui tem o nome da variável de ambiente que você pode passar no seu Compose para que você possa aumentar, colocar mais memória para possibilitar um processamento mais fluido e por aí vai. Então, a dica que eu dou, vim aqui. E agora a gente vai lá para a prática mesmo. Eu vou detalhar para vocês. Primeiro passo, a gente precisa de um arquivo para poder gerenciar via Docker Compose. Então, por padrão, o arquivo costuma ter esse nome aqui, docker-compose.yaml, que é um arquivo YAML, que é uma linguagem de marcação que a gente usa para poder configurar todo o nosso ambiente. E uma vez dentro desse arquivo, deixa eu baixar isso aqui, que eu vou explicar para vocês cada um desses passos aqui. No Docker Compose aqui, o que ele é? Ele é um orquestrador de containers. Então, muitas vezes, se você fosse criar um container na mão, fosse passar via terminal todos aqueles parâmetros necessários, muitas vezes a sua implementação ficaria muito complexa, porque você teria que criar uma rede, teria que setar ela no momento de botar o seu container para poder rodar, fazer algumas configurações de volume, passar algumas variáveis de ambiente, liberar portas, e tudo isso a gente não faz no terminal, a gente faz dentro desse arquivo de configurações, que vai possibilitar que depois dele pronto e configurado, com a única linha de terminal a gente consegue subir o nosso servidor e também desativar ele de maneira muito simples. Então, nesse caso aqui, o arquivo do Docker Compose, ele consiste primeiro, mostra qual é a versão do documento. Então, nesse meu exemplo aqui, com a versão que eu estou usando do Docker Compose, que é 1.25, eu consigo trabalhar com a versão do YAML na 3.3. E logo depois a gente começa a efetivamente escrever os serviços. No caso aqui, eu vou ter um único serviço, que é o do Apache NiFi, mas esses services aqui eu poderia criar vários serviços para poder, por exemplo, criar um cluster de Apache NiFi. Eu poderia criar o Apache NiFi 1, 2, 3, colocar um container para o Zookeeper gerenciar todo ele, ou então poderia colocar outras aplicações rodando em conjunto com o Apache NiFi para que eu conseguisse, por exemplo, eu quero fazer uma POC onde eu vou analisar a conexão do Apache NiFi com MySQL, com SQL Server, talvez um Redis, um Kafka ou algo desse tipo. Eu consigo criar dentro desse único documento aqui a possibilidade de criar esse conjunto de aplicações, que é onde o NiFi já estaria, de certa forma, conectado entre eles, e essa POC talvez seria mais fluida. Mas vamos aqui para dentro do documento que vocês vão ver que é bem interessante e prático fazer isso, do que muitas vezes você ter que eu vou criar um servidor Apache NiFi, vou baixar o binário lá direto da documentação, vou fazer as configurações, criar serviço, todos os passo a passo que muitas pessoas não têm um domínio do terminal e no final das contas elas só querem um servidor Apache NiFi para conhecer a ferramenta, para fazer um teste, uma POC ou algo desse tipo. E esse tipo de arquivo de configurações, claro, para estruturar ele tem uma complexidade maior, mas uma vez com ele estruturado, você sobe e você desativa a sua aplicação, nenhum comando em questão de segundos, tá bom? Então vamos lá, depois que a gente vem aqui no arquivo do YAML,
que a gente define um nome para a nossa aplicação, então a nossa aplicação vai se chamar Apache NiFi. Dentro desse container, a gente vai passar algumas variáveis de ambiente que são responsáveis por possibilitar as configurações. Nesse exemplo aqui, como eu falei, a gente só está definindo aqui três variáveis, que duas delas são as credenciais de acesso para um acesso via usuário e senha. Então a gente passa username e um password. Então aqui a gente pode definir o nome que a gente quiser, e aqui a gente define uma senha com uma certa complexidade, porque no momento do login, que a gente ativar o serviço, ele vai solicitar tanto esse usuário quanto essa senha. E uma próxima variável aqui que eu adicionei foi a variável de time zone, porque muitas vezes quando você não passa essa variável aqui, o seu servidor do Apache NiFi, muitas vezes ele pode ficar com a versão diferente do time zone do que você espera. Então, para você ter certeza que eu quero utilizar América São Paulo, então a gente vai ter certeza que quando esse container for ativo, a aplicação do NiFi subir, ele vai estar rodando sobre o time zone de São Paulo. Então, mas aí também existe uma lista enorme de time zones, caso você queira configurar para ter certeza que o seu servidor vai estar devolvendo exatamente o time zone que você espera. Então eu sempre gosto de colocar essa configuração aqui dentro dos meus containers, não só do Apache NiFi, mas de outras aplicações também. Próximo item aqui do nosso Docker Compose é a imagem que nós vamos utilizar. Então nesse caso aqui, como nós fomos lá no nosso repositório do Docker Hub, quando a gente vem aqui nas tags, aqui ele mostra as versões disponíveis. Então a gente tem o Apache NiFi na versão 1.23.2, 1.23.1, 1.23.0, e no nosso exemplo aqui a gente está usando exatamente o Apache NiFi com a tag 1.23.0, que é o que está sendo utilizado. Mas nada impede de você vir aqui e fazer essa alteração, tá bom? O próximo item aqui é o container name. O que ele significa? Quando ele vai criar o container, que ele sobe a aplicação, ele já atribui um nome que facilita até mesmo para você poder visualizar caso você tenha uma grande quantidade de containers em execução dentro do seu ambiente Docker. Então é bom sempre passar o container name para a gente ter essa certeza. Próximo item aqui, qual é a porta que nós estamos disponibilizando? Nesse caso aqui a gente está usando a porta 8443, então essa vai ser a porta que a gente vai poder usar para acessar. Então o que vai acontecer? Como ele vai estar rodando local, eu vou lá, depois que eu ativar o serviço, eu vou lá no navegador e vou digitar localhost 8443, e é por essa porta que vai possibilitar que a gente acesse o serviço. Outra coisa interessante é a questão do deploy, que nada mais são do que os limites que a gente atribui ao nosso container, o container que vai rodar a aplicação do Apache NiFi. Que é o seguinte, a gente vai definir limites aqui da seguinte forma. Eu defino CPU e defino memória. Nesse caso aqui do CPU, eu estou dizendo que essa aplicação do NiFi, ela vai consumir no máximo até 95% das threads que forem disponibilizadas para essa aplicação. Então ele não corre o risco dele começar a consumir muito poder de processamento do host que ele está suportando. E a mesma coisa vale aqui para a memória. Então muitas vezes, se você não passar esses limites, o próprio container significa que o teto dele de utilização é o teto do host. Só que isso não é seguro pelo seguinte fato: se o seu container, se a sua aplicação se comportar de uma maneira inadequada e começar a consumir muitos recursos, muitas vezes ele vai consumindo todos os recursos do host e vai chegar um ponto que vai começar a afetar todas as aplicações que estão em execução. Então, quando você define esses limites aqui, por acaso, caso aconteça algum problema, o container ele só vai o quê? Poder consumir 0,95% dos cores que estão sendo disponibilizados para essa aplicação. Ou, de forma mais segura também, na questão da memória, ele vai utilizar até 4 GB. Então, isso aqui é totalmente configurável. Se você tem um host ali, o seu computador ele tem 8 GB, você pode colocar 3 GB para um limite de 3 GB para que ele possa utilizar, pode colocar 2, aí vai depender também da quantidade de processamento que você vai ter, mas isso aqui é totalmente configurável. Então, por isso que eu gosto de colocar esses itens de deploy, porque você consegue definir limites de utilização dos recursos no seu host, tá bom?
Outra tag, assim, digamos, interessante é a questão do restart. Então, significa que aqui você define que quando, por algum motivo, esse container ele der uma crashar ou ele precisar reiniciar ou der algum problema nele, aqui ele diz em quais condições ele sempre vai reiniciar. Então, no caso aqui, quando ocorrer uma falha na aplicação do nosso container, ele sempre vai tentar reativar, no caso aqui, o nosso container. Sempre fazer isso, até, no caso, pode, sei lá, ele pode apresentar um erro por um comportamento estranho, mas talvez no primeiro restart ele já volte a funcionar. E muitas vezes ele pode, de forma recorrente, ficar restartando por algum motivo, por algum erro constante ou alguma configuração inadequada dentro da própria aplicação. Então, isso aqui é legal que, por algum motivo, algum infortúnio, a aplicação der algum crash, ela volta. E muitas vezes ela faz isso de forma esporádica, mas se ele passar a fazer isso muitas vezes, então é bom você tentar investigar e entender o porquê que a sua aplicação não está se comportando da maneira adequada. E outro item interessante aqui é a questão dos volumes. No caso do Apache NiFi, que pelo menos nesse contexto, o que eu estou utilizando? Eu estou utilizando duas formas de volumes. A primeira forma de volume, que é essa aqui, o que eu estou utilizando? Eu vou utilizar, no caso, um contexto local de criação de volumes no Docker. Por quê? Eu vou criar um contexto local onde eu vou armazenar os JDBCs. Os demais volumes aqui, que correspondem ao armazenamento de logs, dados, arquivos de configuração, informações da própria aplicação, elas, de certa forma, eu vou deixar para que o NiFi faça esse gerenciamento, porque a intenção de adicionar os volumes aqui é para que toda vez que a gente desativar o nosso container, na próxima execução, na próxima ativação que nós fizermos, ele não perca tudo que foi criado. Então, por isso que é necessário criar esses volumes. E nesse caso aqui, esse primeiro volume aqui, ó, eu estou definindo ele como um contexto local, porque esse volume vai ser implementado no mesmo diretório aonde está o código da aplicação. Já os demais aqui, como são arquivos, são dados de configuração do próprio NiFi, eu jogo essa responsabilidade para que o próprio Docker faça, porque muitas vezes eu não vou precisar, ou eu não vou precisar acessar esses dados, ou se eu precisar acessar, eu sei exatamente onde eles estão, que são lá no repositório de volumes, que é gerenciado pelo próprio Docker. E esse primeiro aqui, eu coloquei ele no contexto local, porque, por exemplo, essa pasta JDBC, eu posso utilizar, eu vou fazer um teste de conexão JDBC com SQL Server, com Postgres ou com qualquer outro banco que possibilite essa conexão. Então, quando eu coloco esse volume local na mesma pasta que eu estou rodando o Docker Composer, automaticamente todos os arquivos, os jars dos JDBCs, automaticamente no momento que eu salvar ali, até facilita a disponibilização desse jar para que eu possa mapear e fazer as conexões dentro do próprio Apache NiFi. Então, por isso que o primeiro aqui eu coloco para que ele seja criado no contexto local, da onde eu estou rodando a minha aplicação, e os demais eu coloco a responsabilidade para que o próprio Docker faça esse gerenciamento. Tanto que se a gente olhar aqui embaixo, tem uma tag que ao mesmo tempo aqui que eu digo quais são o nome dos volumes que vão ser configurados, eu tenho a necessidade de fazer a definição da criação desses volumes. Então, eu crio todos os volumes que serão gerenciados pelo Docker. Já o volume que vai ser gerenciado local aqui, que eu vou ter um acesso mais direto nele, eu não preciso efetivamente fazer a referência, eu só preciso referir qual seria o diretório que vai espelhar esse volume aqui dentro do nosso container do Apache NiFi. E um dos últimos itens aqui é a network, que são a rede. Então, nesse caso aqui, a gente define uma rede, eu criei uma rede chamada NiFi Network, mas da mesma forma que eu defino, eu preciso criar ela nos volumes para depois utilizar ela no contexto aqui, eu tenho que fazer. Então, o que eu utilizo? Eu vou na tag Network, eu crio uma rede, digo qual é o drive que ela vai utilizar, nesse caso eu estou usando o drive Bridget. E o legal de você criar uma rede para todas as suas aplicações é porque se dentro desse arquivo de configuração eu fosse adicionar outros serviços, tipo um banco de dados, tipo uma aplicação que roda uma API,
sei lá, um banco de cache ou qualquer outra ferramenta, automaticamente no momento que a gente ativa isso aqui e cria uma rede, o que acontece? Todos os serviços, todas as aplicações que estão nesse contexto, elas por default já se comunicam entre si, porque o próprio nome do serviço, ele já tem uma possibilidade de fazer uma tradução de DNS. Então, ao invés de eu me preocupar com o IP que aquela aplicação está utilizando, é só eu pegar o nome do serviço que eu criei e dentro dessa rede que foi criada, eu só preciso usar esse nome como domínio de acesso. Então, por exemplo, se eu fosse criar um do MySQL aqui, eu iria criar um serviço do MySQL e quando eu fosse acessar esse MySQL a partir do NiFi, por exemplo, eu não precisaria me preocupar de descobrir qual é o IP que aquele serviço está utilizando. Como ele está dentro da mesma rede, eu só preciso passar o nome do serviço que eu criei. Sei lá, servidor MySQL, banco de dados Oracle ou qualquer outra aplicação que estiver ali dentro, automaticamente ele já resolve o DNS a partir do nome que eu estou passando e eu consigo fazer todas as conexões de uma maneira mais simples, sem precisar ficar tentando descobrir qual é o IP que foi atribuído para aquele serviço em questão. Então foi isso aqui. Esse aqui foi o detalhamento do nosso Docker Composer, que tem essas configurações. Esse aqui acaba sendo um Docker Composer um pouco mais simples, porque aqui a gente só tem o quê? Uma única aplicação com algumas configurações. Só que a gente poderia enriquecer esse Docker Composer colocando outras aplicações aqui dentro, ou então poderia pegar essa aplicação do Apache NiFi e adicionar outros parâmetros aqui para que a gente pudesse, sei lá, refinar a questão de quantidade de memórias utilizadas na JVM ou qualquer outra variação de configuração necessária, tá bom? Então, para a gente poder fazer agora essa ativação, é algo muito simples, como eu disse. Claro, a configuração desse arquivo acaba sendo algo um pouco complexo, mas quando paramos para pensar que, no caso aqui, depois que eu finalizar isso, em uma única linha de comando, eu vou ativar o meu serviço e com uma única linha eu consigo desativar ele, de uma maneira muito simples, acaba sendo algo bem interessante porque facilita. Você tem o trabalho inicial de fazer aquela configuração, mas logo em seguida, depois que você configurou aquilo ali, você consegue ativar e desativar com uma facilidade enorme, conforme eu vou mostrar aqui para vocês. Então, beleza, a gente já tem um arquivo aqui configurado, eu tenho ele numa pasta com diretório, tudo pronto, e agora eu vou efetivamente fazer a ativação do nosso servidor. Para fazer isso, a gente precisa utilizar a seguinte sintaxe. Primeiro, a gente vai chamar o Docker Composer. Aí a gente pode fazer aqui o seguinte, eu vou utilizar o parâmetro "-p", que aí eu vou atribuir um nome para o nosso projeto. Então, no projeto aqui eu vou colocar Apache NiFi. Logo em seguida, a gente vai definir qual é o arquivo que está contendo as aplicações que a gente vai utilizar. No caso, como a gente está no mesmo diretório que está a aplicação, depois do "-f", eu só faço a referência ao arquivo, que é o dockercomposer.yaml. E logo em seguida, a gente coloca aqui o parâmetro up, que significa que ele vai subir todos os serviços que estão dentro daquele arquivo, e eu coloco o padrão D para que todos esses serviços fiquem em execução em background. Então, somente com essa linha de comando aqui, ó, Docker Compose -p, Apache NiFi, que é o nome que eu estou dando para esse projeto. Isso aqui é opcional, tá? Não precisaria. "-f", que é aí o arquivo aqui que ele vai utilizar para poder subir a nossa aplicação, é o Docker Composer. O up é para poder subir e o "-d" é para colocar todas as aplicações que contendo ali dentro e está detached, que se chama esse parâmetro. Então ele vai colocar isso em execução. Então, se tudo estiver correto, no momento que eu der o Enter aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai baixar a imagem, vai subir todos os serviços, caso estejam configurados ali dentro, e em questão de alguns segundos ou até minutos, a aplicação já vai estar disponível para uso. Aí eu venho aqui, dou um Enter, e no momento que eu dou um Enter, ele começa o quê? Ele começa, quando a imagem não está local, ele vai baixar a imagem, e logo em seguida ele vai fazer o up de todos os serviços contendo ali dentro. Ele já está aqui baixando. Nesse caso aqui, ela é uma imagem relativamente grande, ó, ela é uma imagem de quase 1,5 GB, só que ela vai demorar a depender da rede aqui, e assim que ela finalizar, ela já vai subir a nossa aplicação.
E uma vez aqui, eu estou usando essa extensão do Docker, quando eu clico nela, aqui dentro eu tenho uma visão de algumas informações. Por exemplo, eu tenho um outro container aqui que está em execução, mas como esse aqui ainda está em processo de download, ele ainda não aparece aqui, mas logo logo ele vai adicionar uma nova imagem, que é essa que ele está baixando, vai criar um novo grupo de containers aqui, que é o Apache NiFi, e já vai aparecer para a gente uma nova aplicação. Ele também vai criar uma nova rede aqui, que já está configurado lá no nosso parâmetro, e também vai criar um conjunto, aquele conjunto com todos aqueles volumes que eu mostrei lá no arquivo. Então, se a gente vier aqui e clicar, ó, mostrar, ele vai criar o quê? Um grupo com esse nome, ele vai vir, vai criar todos esses volumes aqui abaixo da segunda linha. Localmente, ele vai criar esse volume aqui dentro dessa nossa pasta, vai criar essa rede aqui chamada Network, e é isso. E finalizando isso aqui, o nosso serviço já sobe. Então, deixa eu voltar aqui para a extensão, ó. Automaticamente, ó, já baixou, finalizou. O que aconteceu? Ó, a página, ele criou um conjunto de containers aqui chamado Apache NiFi, e aqui dentro tem uma única aplicação. Logo aqui embaixo ele mostra a imagem que foi criada, a nossa rede aqui, ó, que ele pega o nome do projeto que nós setamos, mais o nome da rede, já tem uma rede aqui disponível, e aqui embaixo ele criou todos aqueles volumes que são gerenciados pelo Docker. No caso, se a gente voltar aqui, ele vai ver, ó, tá vendo que ele criou também o diretório ou volume do JDBC. Por quê? Tudo que a gente adicionar dentro dessa pasta aqui de JDBC, a gente já consegue ler e configurar direto dentro da nossa aplicação do NiFi. E aqui ele mostra exatamente, ó, ele fez o download da imagem, criou a rede que a gente precisava, criou todos os volumes e no final subiu o container chamado Apache NiFi. Só lembrando que quando você faz essa execução, o NiFi ele costuma demorar alguns minutinhos até ele ficar disponível lá naquela porta que está aqui, ó, que é a porta 8443. Então, uma vez feito isso, a gente pode vir aqui, ó, verificar se ele já subiu. Então, eu posso dar um local host 8443 e posso dar um enter. Aí o que acontece? Tá vendo que a gente clicou aqui na porta 8443 e ele já apareceu uma mensagem com potencial risco de segurança. Por quê? Porque a gente está utilizando o HTTPS, só que lá na nossa configuração a gente não passou isso, não fez essa configuração dentro do nosso container, mas isso não impede a utilização. A gente pode vir aqui, ó, clicar em avançado, e aqui embaixo você pode clicar em aceitar o risco, porque esse serviço está rodando local, então você sabe que ele é um serviço confiável. Tanto que ó, o serviço do Apache NiFi já está aqui disponível, ó, já apareceu a nossa tela de login, e para a gente poder fazer o login é só a gente voltar lá no nosso arquivo de configuração e pegar aqui as credenciais que são o usuário e a senha. Como o usuário é NiFi, eu vou copiar só a senha, que é essa aqui. Uma vez copiado, eu venho aqui, ó, coloco o NiFi, colo a senha e já vou acessar a aplicação. Pronto. O que eu tenho aqui? Eu tenho um Apache NiFi que, desconsiderando a questão do arquivo, o que acontece? A gente conseguiu fazer a ativação do servidor aqui em uma única linha no terminal, considerando que aquele arquivo lá ele já estaria pronto. Tanto que, se você quiser já partir só da ativação, você pode, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link aonde tem os detalhes aqui que são necessários para você poder criar o seu servidor Apache NiFi com uma única linha de terminal. Só que tem que atender os seguintes requisitos. A gente tem que ter a versão do Docker, nessa versão, o Docker Composer. Como esse é um repositório aqui, você precisa ter um Git para você poder clonar esse repositório local. E no caso aqui eu estou utilizando um Ubuntu na versão 20.04. Aqui tem a sintaxe aqui do nosso arquivo YAML que foi utilizado, o passo a passo dos comandos que a gente pode utilizar para poder ativar. Então tudo que está aqui vai estar, tudo que eu mostrei aqui no vídeo, o arquivo e tudo vai estar disponível nesse repositório que eu vou botar aqui na descrição desse vídeo. Então
Você clonar esse repositório, você consegue ativar com uma única linha e passa já a utilizar o seu servidor no Wi-Fi para estudar, fazer uma POC ou fazer qualquer coisa caso você queira ou queira até aprender como é que é o funcionamento dessa ferramenta, tá bom? Beleza, então já tem um servidor pronto para uso e agora é só, por exemplo, eu quero desativar esse servidor, eu só volto lá no próprio terminal e venho e faço isso aqui. Eu posso usar o mesmo comando que eu usei para ativar, mas eu faço uma pequena alteração. Eu tiro os dois últimos parâmetros e coloco o parâmetro down. Que ele vai fazer o quê? Ele vai desativar o serviço e ele vai deletar a rede que foi criada. Por quê? Ele só mantém essas informações, por exemplo, no caso da rede, ativa enquanto ele está sendo utilizado. Quando ele não vai utilizar, ele remove. Se você subir de novo, ele cria e assim ele vai fazendo conforme a sua necessidade. Então, uma vez aqui, ó, se eu quiser desativar esse serviço, vou até voltar aqui para a tela do Docker, ó, que a gente está vendo que aqui o serviço está em execução, a imagem está aqui disponível, a rede também está aqui, e a gente tem os volumes mapeados, gerenciados pelo Docker. Só que no momento que eu desativar a minha aplicação, o container e a rede vai desaparecer. Vai permanecer aqui só a imagem e, no caso, os volumes que estão gerenciados. Então, eu posso vir aqui ó, e dar um Enter. Ele está começando a dar um stop no meu serviço. Então, aqui a gente vai olhar que ele vai sumir daqui e a rede também vai desaparecer. Exatamente. Ó. Desapareceu o container, desapareceu a rede. E o nosso serviço, se a gente voltar lá na internet agora, não está mais disponível. Se eu quiser, eu quero ativar ele novamente, é só executar aquele mesmo comando, up-d no final. Dou um Enter, pronto. O que antes na primeira ativação, ele levou alguns instantes porque ele estava baixando a imagem, agora não. Como a imagem já está disponível, os volumes já estão criados, é só você rodar o comando que de forma instantânea ele já sobe a sua aplicação, tá bom? Então esse vídeo aqui eu queria mostrar como é que seria a utilização do Apache NiFi dentro de um container do Docker, utilizando o Docker Composer. Para facilitar, dependendo caso você não tenha familiaridade com o terminal ou não tenha todos aqueles passos que você teria, que nem eu mostrei num vídeo recente, como faria a configuração passo a passo de um servidor, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal caso você não esteja inscrito e até os próximos. Muito obrigado!